Eu já estou gravando essa reunião para uso pela turma posterior, né? E, então, hoje, estamos, assim, de certa forma, indo para uma questão bem básica, né, de funções, mas também isso já foi trabalhado anteriormente, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é né, voltar, assim, lá para o começo das funções, entender bem como funciona a função, trabalhar a função PROC-V, que é uma função que ela acaba dando uma ideia de ligação entre linhas, colunas e tabelas, né? Depois de a gente entender o PROC-V, ela vai servir muito mais como uma coisa didática do que necessariamente como uma coisa de muito uso. É óbvio que muita gente usa essa função, né, para várias funcionalidades. Ela é uma função relativamente simples e permite um monte de coisas que se possa fazer, né? E, entretanto, depois, agora existem outras funções que, como o PROC-X, que já substituem essa função PROC-V, mas isso não impede que a gente estude ela, né? Então vamos estudar a função PROC-V e depois também tem algumas funções durante esse processo que a gente vai aprender, né? Então vamos começar de imediato. Eu vou exibir aqui o arquivo. Eu vou compartilhar a tela inteira, assim fica mais fácil de mudar de tela aqui rapidamente, apesar de a gente não fazer isso muito agora. Bom, eu acredito que está todo mundo vendo, né? Deixa eu visualizar. Mas, assim, para aumentar essa tela, geralmente é bom clicar no alfinetezinho que tem no meio da tela, ele aumenta mais o espaço visível. Então, muito bem, aqui vamos começar com a ideia básica de função. Então, a primeira função eu vou utilizar aqui, uma coisa que eu já fiz muitas vezes, foi calcular a média de notas, né? Então, a princípio é uma coisa bem básica, né? Que tem várias maneiras de fazer. Tá? Então, tem vários tipos de média e tal. A gente vai utilizar aqui uma média mais básica. Muito bem. Como a gente começa uma função e o que é uma função? Então, existem várias maneiras de começar uma função. Uma delas é clicando no fx, que aparece aqui do lado da barra de fórmulas, né? Então, esse é um dos melhores jeitos de fazer. A gente clica aqui e pode escrever alguma coisa sobre a função. Por exemplo, como eu quero calcular uma média, então eu vou escrever média, né? E clicar no ir, e eu vou ter várias opções aqui com a palavra média. E mesmo, às vezes, não aparece a média, aparecem outras palavras que têm a ver com média. Então, eu já consigo, então, ter uma ideia do que eu posso buscar aqui. Como eu quero a palavra média mesmo, né, a função média, ela está em português, bonitinho, né? Então, é só pegar essa função média, clicar nela e dar OK aqui. Muito bem. Então, uma das coisas mais interessantes é essa janelinha que abre. Essa janelinha, ela é bem útil porque ficam os campos aqui e fica uma explicação também, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a possibilidade de escolher vários números. Primeiro quadrinho tem, inclusive, já sugere uma quantidade de números aqui, tá? E assim por diante. Então, já calcula a média aqui, ele já mostra um resultado, né? Então, já dá para ter uma ideia boa. Por isso, esse quadrinho aqui é sempre interessante. Eu gosto de usar ele. Mas existem várias outras formas, como, por exemplo, aqui nas fórmulas. Então, tem no menu fórmulas, né? Ele tem aqui algumas opções, né? Então, aqui, as funções já estão categorizadas. Aqui, por exemplo, tem a parte de pesquisa e referência, tem a parte de fórmulas matemáticas, que aparece também. Então, se eu utilizar aqui, ó, estatística, engenharia, cubo, então, várias ideias assim, iniciais, né, que a gente pode utilizar. Se eu quiser usar aqui, eu posso também clicar em inserir função, e vai abrir aquela mesma janelinha. Tá? Então, essa é outra forma no Excel de fazer isso. Tá? Mais um jeito é escrever a fórmula. Sempre, então, quando for usar uma fórmula, basta escrever com o sinal de igual, né? Você coloca o sinal de igual e escreve a fórmula. Então, no caso aqui, o padrão é letra maiúscula, mas ele aceita letra minúscula. Inclusive, a média tem acento, sabe? Então, ele aceita, é bem português, bem linguagem de português, né? Linguagem de pessoas, né? Bom, quando eu escrevo média, eu vou abrir as chaves, desculpa, o parênteses, né? Pronto. Esse é o começo da função e já vai aparecer aqui as opções, né? Então, no caso de média, diz aqui número 1. Então, esse número 1, ele é obrigatório, tá? Então, para fazer média, precisa de algum número, né? O número 2, ele está entre colchetes. E aí, esse já não é mais obrigatório. Então, quando está entre colchetes, não é obrigatório e, portanto, não precisa de mais números.
Bom, depois de ter feito abrir esse parênteses, basta selecionar, então, a primeira coisa aqui, no caso, o número aqui, né? Então, vou selecionar aqui as duas notas, né? Que é um campo, né? Eu posso selecionar esse campo, então, e para terminar, basta dar Enter ou fechar o parênteses, né? Então, vou fechar o parênteses aqui, pronto, deu a média, né? Então, ele está calculando a média aqui. Também, se eu quiser alterar a nota, basta clicar no campo de fórmulas aqui, além de dar o duplo clique dentro da própria célula, né? Mas, assim, é bem interessante, muitas vezes, usar diretamente esse campo de fórmulas, porque ali você pode ir para trás com as setas, né? Andando dentro da fórmula com as setas. Enquanto que, quando a gente está utilizando aqui embaixo, geralmente ele pode, né? Em algumas situações, ele dá problema quando a gente está andando com setas ou alguma coisa e ele fecha a fórmula, né? Nada que seja problema. Então, daqui para diante, eu vou utilizar bastante a barra de fórmulas aqui, clicando no FX, então, né? Aqui, eu criei, então, a função média desses dois números. Vamos fazer de novo, só porque várias pessoas entraram aqui, né? Então, eu cliquei aqui em inserir função, eu escrevi média, ou sem acento, cliquei em ir, tá sem acento, não apareceu a palavra média. Média, com acento agora, aí apareceu. Olha só, tem que colocar a média, não tinha feito isso antes. Ok, então eu cliquei na função média, inseri ela, ele abriu a janela. Então eu venho aqui, seleciono o campo que eu quero fazer a média. Veja, eu só acabei utilizando somente o número 1 aqui, né? Como, na verdade, o número 1 é uma matriz, né? Com duas linhas e uma coluna. Desculpa, duas colunas e uma linha. Uma linha, duas colunas. A ordem sempre é linha, coluna, tá? Então, nesse caso, é uma matriz com uma linha e duas colunas. Tá? Ok? Ó. Então, a média ficou. Mas eu não preciso fazer isso para cada célula. Estou apenas fazendo para mostrar, né? Então, eu posso simplesmente vir aqui no cantinho. Quando o mouse fica essa cruz escura, né, totalmente preenchida, assim, ela sempre está uma cruz branca por dentro, né? E assim ela está preenchida, fica mais fininha e preenchida, né? Então, eu posso dar um duplo clique aqui e ela vai transmitir essa fórmula até o final. Mesma coisa que pegar no cantinho e puxar, tá? Também vai fazer o mesmo efeito de transmitir a fórmula. Nem sempre isso é simples assim. Às vezes a gente tem que tomar cuidado e esses dados, vamos lá, vamos pegar uma linha qualquer, né? Então, ele está pegando aqui, fica em azul. Vou clicar aqui fora, não adianta. Mas ele sempre vai mostrar quais células está pegando, né? Então, ele está marcando aqui e, ao mesmo tempo, escondendo um pouco quais as células que ele está pegando. Depois eu vou fazer isso de novo, aqui mais longe, e a gente vê sempre quais células que ele pegou. Então, quando a gente puxa para baixo, automaticamente ele vai buscando as células aqui. Bom, muito bem. Então, essa foi a introdução da ideia de fórmula. Agora, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, mas nada demais, né? Nós vamos essa fórmula média, então, ela tem um argumento só, que são os números utilizados, a matriz utilizada. Ok? E aí ele calcula essa média. Mas, aqui nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Nós vamos usar o C. C indica uma coisa que pode ou não acontecer, né? Então, o C ele é derivado de uma lógica de programação já muito antiga, né? De qualquer programação tem a lógica C, onde o programa vai efetuar uma certa operação, dependendo de uma verificação que ele vai fazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever... bom, vamos pegar a função C aqui também, clicando aqui. Eu escrevo aqui C, clico em ir, automaticamente, né, eu vou encontrar aqui no S. E ele não encontrou a função C, porque... Interessante, porque são só duas letras. Mesmo assim, era para ter encontrado essa letra. É porque a função C. Tá, vamos fazer, então, a função C da outra forma, que é eu sei o sinal de igual, escrevo a função, apareceu aqui, né, já a função C, e eu posso clicar nela. Inclusive, antes disso, eu posso ler aqui. Sempre ele dá uma mensagem que diz, por exemplo, aqui, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e um valor se for outro valor se for falso. Então, esse C, ele vai fazer ele tem três argumentos. A verificação, a condição, que deve ser satisfeita, e aí ele vai dar se verdadeiro, então isso. Se não, né? Se falso, né? Se não, o valor falso, tá? Então, eu vou colocar o sinal de, quer dizer, eu abri o parênteses, e aí ele já mostra aqui também os três argumentos, né? No caso, o teste lógico é obrigatório,
e o falso e verdadeiro não são obrigatórios, mas que sentido tem a gente fazer alguma coisa que pela metade, né? Então, fazer só o teste e não fazer nada é como ir no médico, o médico diz, olha, você está doente, toma esse remédio aqui, e aí você não toma o remédio, né? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos colocar um argumento aqui, um teste, né? No caso, que teste que nós queremos fazer aqui? Nós queremos ver se esse aluno está aprovado, AP, ou se ele está reprovado, né? Para o estudante estar aprovado ou reprovado, a gente vai utilizar aqui uma média, qual é a nota que ele precisa, né? Então, se a média, ó, eu vou clicar aqui na média e perguntar se essa média é menor ou igual a 6, ou simplesmente, deixa eu ver, eu usei 6 aqui, isso. Se eu usar, por exemplo, maior ou igual a 6, maior ou igual. Então, vamos aprendendo aqui que a gente pode usar esse tipo de sinal aqui nos testes. O maior e o igual depois, e o 6. Então, se isso for verdadeiro, o aluno está aprovado, certo? Se eu fizesse menor que 6, eu poderia dizer que o verdadeiro seria reprovado. Então, vamos lá, vamos manter o positivismo aqui. Se a nota for maior que 6, ou igual a 6, o aluno está aprovado. Então, a condição verdadeira é AP, a gente escreve assim, ponto e vírgula, né? Até agora eu não tinha falado sobre ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é uma separação de cada argumento, né? Então, são 3 argumentos, e cada argumento aqui vai ser separado por ponto e vírgula. Então, o teste que é feito é verificar se aquela célula é maior ou igual a 6. Então, se for verdadeiro, primeiro sempre o verdadeiro, tá? Então, ele está AP, aprovado. Se não, aí, ó, para próximo argumento, eu coloco de novo ponto e vírgula e eu escrevo aqui entre aspas, palavras sempre vão estar escritas entre aspas, né? Qualquer coisa que não tenha valor de número, né? Então, coloca entre aspas aqui e, se não, então ele estará reprovado. RP, fechou aspas. Para terminar a função, basta fechar o parênteses e, portanto, né, nós temos aqui que esse aluno, John Lennon, está RP, porque eu coloquei maior ou igual a 6, né? Então, ele reprovou com 6. Não era o que eu queria. Na verdade, eu queria colocar... eu tinha feito, não tinha reparado. Mas, geralmente, o aluno está reprovado quando a nota dele é abaixo de 6. Então, só eu tiro aqui o igual. Vejam o que eu fiz para alterar a função. Eu entrei na própria linha de funções aqui e vou clicar lá, apagar o igual. Fica bem tranquilo de alterar lá, né? Pronto, ó. E ele continua. Se for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Tem alguma coisa que eu estou perdendo aqui. Mas não... Tá, n maior ou igual a 6. Porque estou... Ah, meu Deus, é porque ele está mesmo reprovado, né? Eu olhei para as faltas aqui. Então tá, é igual mesmo, pronto, coloquei igual. Ele está mesmo reprovado porque a média, que é o que eu estou olhando, eu deveria estar olhando, eu estava olhando aqui, né, para essa outra, para as faltas, né? Ok, deixa eu só dar uma escurecida aqui. Faz função. Aqui, não. Aqui. Uma escurecidinha aqui. Pronto. Então, de novo, eu posso passar essas notas para essa fórmula que está na primeira linha, simplesmente clicando aqui, ó, e todos estão já com a sua avaliação feita, né? Deixa eu só ver se tem alguma pessoa entrando aqui. Pronto. Ok. Bom, continuando então. Agora que eu já fiz a fórmula para saber se o aluno reprovou, eu vou pensar numa outra coisa. Por exemplo, o aluno, ele está aprovado, mas eu só fiz a conta com a nota. E a gente sabe que em qualquer curso ou disciplina, o estudante pode reprovar por falta também. Então, o que nós vamos fazer? Antes de definir categoricamente que ele foi aprovado, nós vamos verificar se esse estudante está... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, aumentar o tamanho aqui. Pronto, assim ficou mais fácil de visualizar na própria célula aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Então, aqui nós temos a função C. Na parte do argumento verdadeiro, né, vamos mexer nisso aí, porque por enquanto não é verdadeiro que ele está aprovado. E como que a gente pode, então, fazer para ver mais uma coisa, que no caso são as faltas? Então, eu vou fazer o seguinte,
Na parte de aprovado, olha só, eu vou inserir outra função aqui dentro. Tá? Muitas vezes, quando eu vou inserir uma função nova dentro, eu já coloco parênteses dentro desse argumento. Esse argumento agora vai ser uma nova função. Só que eu não vou colocar sinal de igual aqui dentro. Tá? Eu só vou colocar o C, vou colocar uma função C aqui, tá? E vou fazer tudo de novo com as faltas. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa é o teste. Né? Então, qualquer função C, ela vai primeiro fazer o teste. Então, que teste que ela vai fazer? Eu vou pegar a parte de faltas aqui, F2, vou dizer que se o estudante tiver, sei lá, menos que 9 faltas, ele está aprovado. Então, vamos continuar usando sempre o verdadeiro, vai ser o aprovado. Né? Então, se ele tem menos que 9 faltas, né, argumento primeiro fechou. Agora, o valor se verdadeiro. Se verdadeiro, ele foi aprovado. Agora, o argumento para falso. E aí, eu posso incluir aqui que ele foi reprovado RP por falta. RPF, né? Reprovado por falta. Ok? Então, agora, eu esqueci de colocar o... Ó, deu um erro aqui, ele já sugere uma correção. Qual é a correção necessária? Colocar um parênteses no final, que eu acabei... Espera aí, eu não vou aceitar essa correção, tá? Ok? Quando eu não aceito, né, o que ele vai fazer? Vamos revisar ela em vez de diretamente aceitar essa coisa. Né? Então, ele está dizendo aqui que dentro da função C, eu tenho abrir aqui o parênteses, tá? E, bom, eu fechei ele aqui. Todo parênteses aberto tem que ter um parênteses fechado. Né? Mas o curioso é que esse tem aqui. Poxa vida, parece ser quando a gente está dando aula que a coisa fica assim. Eu tenho aqui. Ó, o primeiro argumento está fechado aqui com ponto e vírgula. Aí o segundo argumento começa com a função C. Ele faz o teste lógico. Aí eu fecho ele com ponto e vírgula. Faço a primeira, a função C verdadeira, ele diz aprovado. E a segunda. O que eu esqueci, na verdade, foi de fechar as aspas. Ó. Pronto, era esse o problema. Não era o que ele estava sugerindo para alterar. Então, olha só, a gente esquece uma aspa aqui e pronto, já deu um erro. Pronto. Então, esse estudante está reprovado apenas, por enquanto, por nota. Né? Então, eu posso, inclusive, então, vir aqui. Se ele está reprovado aqui, bom, por enquanto vamos deixar aqui. Só vamos terminar aqui de puxar para os outros essa mesma. Então, só apareceu aqui quem que está reprovado por falta. Está aqui o Beethoven, né? Está reprovado por falta. Aqui embaixo tem a Marilyn Monroe, reprovado por falta. Só que se nós olharmos aqui, o Johann Sebastian Bach também está reprovado por falta, mas aqui não diz que ele está reprovado por falta, né? Isso aconteceu porque, como ele verificou a nota primeiro, né? Então a função... Deixa eu ver, porque às vezes tem gente entrando aqui. Bom, agora não. Tem... Ok. Então, se ele faz a primeira tentativa aqui de teste, né? Ele verifica se a nota é acima ou abaixo de 6. Se ela for abaixo de 6, automaticamente ele pula para a parte do resultado já falso, né? Então, obviamente, ele vai dar essa resposta aqui. Ele vai dizer que o sujeito está reprovado, né? E aí eu posso fazer mais um teste aqui. Ó. Eu vou apagar. Bom, deixa eu fazer isso lá na primeira coluna aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer de novo um C. Posso até copiar esse C que eu já tinha feito aqui. Porque eu vou fazer a mesma verificação agora. Ó. Só que eu vou colar isso no último argumento da minha função original. Veja, eu estou alinhando funções. Tá? Pode parecer que fica meio confuso. E fica. A gente tem que tomar muito cuidado quando faz várias verificações dessa forma. Tá? Mas eu já fiz assim de várias linhas de texto. Então, realmente é isso mesmo. Tá? Não tem segredo aí, não tem... É trabalhoso mesmo. Agora vamos analisar. Então, quando o sujeito está reprovado por nota, automaticamente ele pula para cá. E aí, ele vai agora, em vez de simplesmente dizer que está reprovado por nota, ele vai perguntar primeiro se ele está reprovado por falta também, né, no caso. Então, se essa função aqui dentro, ele está reprovado por
por falta também, então, se o número de faltas for menor que 9, então ele vai dizer, bom, a gente já sabe que está reprovado, só que agora a gente vai dizer que está reprovado só por nota, né? RPM, então ele está só reprovado por nota, porque faltas ele não tem o suficiente. Mas se ele estiver também com mais faltas, né, então falso agora, eu vou dizer que ele está reprovado por nota e falta. Nota, NF. Então, ele está reprovado não só por nota, como por falta também. Tá? Então, agora sim, aqui aparece que o John Lennon está reprovado por nota. Vamos aumentar aqui. E assim a gente pode verificar aqui. Chiquinha Gonzaga, reprovado por nota. Vamos ter reprovado aqui. E o Ludwig Beethoven aqui está só reprovado por falta. Né? Veja que a nota dele é acima de 6 e ele tem 12 faltas, que é maior que 9. Tá? E assim por diante. Então, agora, todas as possibilidades foram fechadas aqui, praticamente, né? Ok, o que mais que a gente pode observar aqui? Então, os aprovados é o normal, né? Reprovado por nota. Alguém reprovou por nota e falta? Somente o Bach, né? Ele reprovou por nota e falta. Por quê? A nota dele é abaixo de 6 e ele fez mais de 9 faltas, ok? E, simplesmente, aqui, o Chuck Norris foi o único que não teve falta nem... e a nota dele é 10, né? Então, perfeito. Aqui embaixo eu coloquei aqui os símbolos que a gente pode usar nesses testes. Tem o símbolo maior, menor, isso obviamente todo mundo já sabe, tá? Mas o igual, né? O maior ou igual, geralmente a gente escreve dessa forma, nem sei se eu escrever na ordem diferente isso funciona. Mas o jeito que a gente fala, maior ou igual, menor ou igual, tá? Então é assim que a gente coloca aqui. Diferente, né? Nenhum momento foi usado diferente, mas o diferente é menor, maior, tá? E tem, obviamente, o igual, tá? Então, essas são as opções, tá? Aqui eu coloquei as condições. Ah, tá. Então, agora o próximo passo aqui é encontrar a performance do sujeito. E aí eu vou incluir um novo tipo, uma nova fórmula aqui só para a gente, né, fazer mais um alinhamento de funções diferentes, porque até agora eu só alinhei a função C. Então, a performance é o seguinte, eu vou classificar o aluno de A, B e C. Isso é interessante porque eu posso fazer isso de duas maneiras, uma mais complicada e uma mais simples. Então, a primeira, eu vou utilizar C, né? A função C. Tá? Acho que eu vou usar aqui na barra de fórmulas. Bom, acho que o ideal é clicar aqui dentro, que abre mais fácil. Só que antes eu não achei a C aqui, né? Então, a C é mais difícil de abrir por aqui. Ela só tem duas letras, né? Aqui eu posso usar o seguinte, a C, ela é um teste lógico, tá? Então, se eu escolher aqui a etapa, a categoria aqui, né? Diz aqui, ou selecione uma categoria. Então, quando eu selecionei a categoria lógico, tá? Então, a C está dentro da categoria lógico, tá? Então, fica mais fácil de achar a C. E colocamos aqui. Okay. Aí abriu essas janelinhas que vão me ajudar muito, né? Então, qual é o teste lógico que eu vou fazer? Tá? Eu quero fazer o seguinte, se a nota for acima de 9, o teste lógico está aqui embaixo, é assim, ó, se a nota média for maior ou igual a 9, eu vou chamar essa performance de A, né? Então, eu vou escrever isso aqui, a média, vou clicar onde está a média, é de 5,5 aqui do Beethoven, do John Lennon, ok? Se a média for maior ou igual a 9, tá? Eu vou chamar isso de A se for verdadeiro, e aí coloca lá entre aspas, né? E se for falso, aí eu vou fazer o seguinte, agora, se for falso, então teria que ser, por exemplo, eu quero chamar de B, as que não forem B, mas depois vem o C. Seria fácil colocar B aqui, né? C era, se fosse só isso que eu quero, né? Mas, né, porque aí daria certo aqui já. Então, só que a minha classificação tem mais valores, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Se a nota for menor que 9, mas for maior que 7, eu vou chamar de B. Então, tem duas coisas aqui que eu tenho que considerar. Então, eu vou vir aqui dentro. Eu poderia fazer mais um C aqui dentro, poderia começar, né, escrevendo C, abre parênteses, e fazer todo o teste para ver isso também, tá? Mas eu vou usar uma outra função que, no caso, aqui, assim, dentro dessa C, por exemplo, se eu escrevesse, vou mostrar aqui o jeito que não funciona, né, primeiro. Porque eu vou aproveitar esse jeito que não funciona também. Como eu disse, eu vou escrever C, né, C é a média. Vamos pegar a média. A média é da mesma célula, né, que é o E2. Então, eu vou fazer um teste. Eu vou dizer assim, se ela for menor que 9, então menor que 9,
e a média for, ainda bem que ele deixa eu escrever errado aqui, maior ou igual a 7. Né? Aí, coloca ponto e vírgula. O que acontece se isso for verdadeiro? Eu quero que ele escreva que a performance da pessoa é B. Se não for verdadeiro, ponto e vírgula, eu vou chamar de C. Tá? C. Fechou parênteses. Será que isso funciona? Não vai funcionar, mas ele aceitou que eu escrevesse. Então, eu vou dar um OK aqui para ele reclamar. Né? Então, ele reclamou aqui, aceita essa correção? Não, não vou aceitar, porque eu já sei que isso está errado. E eu vou clicar aqui na performance e alterar essa função aqui dentro para a gente ver melhor. Bom, o que aconteceu? Esse E perdido aqui no meio não funciona, não dessa forma. E é uma condição lógica também. Então, existe a fórmula E. Eu vou aplicar essa fórmula, como eu tenho duas condições, eu estou dizendo aqui com esse E que eu preciso que as duas condições sejam aceitas. Como é a maneira que eu uso esse E? Então, eu vou tirar o E e colocar um ponto e vírgula aqui, porque são duas condições, né? Mas a fórmula C em si, ela não faz isso. Então, vamos colocar o seguinte, existe uma função chamada E, maiúsculo aqui, abre parênteses, e vou colocar fechado parênteses antes do final dessa... vamos abrir aqui a janelinha, pode ser. Olha, apareceu só a função E. Então, a função E é uma função lógica que você pode colocar várias opções. Né? Ó, se eu clicar aqui, eu posso ter mais do que duas condições. Posso ter várias condições, né, que têm que ser atendidas. Então, eu coloquei duas condições. Tá? Então, essa função E, ela tem essa ideia de fazer vários testes. Tá? Então, vários argumentos têm que ser aceitos. Então, deu OK aqui e eu realmente consegui descobrir que o John Lennon ficou com performance C, porque a performance dele ficou abaixo de 7. Né? Então, a função E dentro da função C permite que, nessa primeira parte da função C, onde a gente faz o teste lógico, um só, com a função E eu posso fazer vários testes lógicos dentro dessa primeira parte aí. Tá? Então, eu alinho dentro da função C, aonde eu faço o teste lógico, eu uso a função E e ela vai fazer vários testes lógicos que eu quiser. Ok. Então, ela fez todos os testes lógicos, cliquei duas vezes aqui, e todo mundo recebeu a sua performance, e somente o Chuck Norris ficou com performance A. Aí eu poderia, claro, né, complicar as coisas e fazer outras verificações, como, por exemplo, se a pessoa tem muitas faltas, eu posso dizer que a performance não é a mesma. Tal. Então, não vou fazer isso aí, mas só para dizer que a gente podia complicar isso aqui. Mas, em vez de complicar, eu vou fazer a mesma coisa de uma forma mais simples, tá? Então, ok, dei um Enter aqui. Vou até apagar todas elas aqui. Bom, eu vou deixar caso a gente queira olhar a outra. Eu vou fazer uma coisa nova, gente. Tem uma função melhor que inclui essas duas, né? Essas duas funções que eu juntei aí, existe uma outra que é mais interessante que essas duas juntas. E aí ela faz o mesmo serviço, só que separado, que é a C. É uma função mais ou menos nova. Talvez, vamos para o lógico aqui. A função C é uma função nova do Excel, relativamente, né? Você deve ter uns 10 anos aí, uma coisa assim. E como funciona a C? Né? Ela vai fazer vários testes lógicos. Aqui ela começa com um teste lógico. Então, qual é o primeiro teste lógico? O primeiro teste lógico, vamos descer aqui, é verificar se a média é maior que 9. Então, eu vou colocar aqui quem que é a média. Vou pegar lá, a média. Ela é maior ou igual a 9. Tá? Então, esse é o teste lógico. Qual é o resultado que eu quero se o valor for verdadeiro? Né? Eu quero que ele escreva A. Pronto. Agora eu já posso fazer um segundo teste lógico. O segundo teste lógico é verificar, né, se a nota é menor que 7. Tá? Maior ou igual a 7. Então, a média... Eu vou usar aqui, vou escrever à mão mesmo. E 2 maior ou igual a 7. Tá? Esse é o segundo teste lógico. O que eu quero que ele faça quando isso aí for verdadeiro? Que ele escreva D. Na verdade, fechar aspas. No teste lógico 3, se E2 for menor que 7, tá? Só descer aqui, ó, ele abre uma janelinha, descer aqui e colocar o que eu faço se for menor que 7. Eu escrevo C. Bom, vejam que eu posso colocar aqui uma grande quantidade de testes lógicos. Então, é uma vantagem dessa função C.
ela, de certa forma, ela está fazendo o quê? Dentro do C, ela já incluiu na parte de teste lógico a função E, né? Então, é interessante nesse sentido, né? Então, aqui, só tem uma questão, né? Que a gente sempre tem os testes lógicos, né? E aí, somente o verdadeiro é aceito, né? Somente, né, valor se verdadeiro, tá? O que acontece se o valor for falso? Aí ele coloca outra coisa, né? Ele coloca nada, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Dá OK aqui, pronto. Ó, ele deu a mesma coisa de antes. E aí eu vou clicar aqui, de novo. Na verdade, ele não puxou até o fim. Vou puxar manualmente. Nem sei se ele puxou até o fim, mas... Olha aqui. Ele não tinha puxado até o fim. Então, só deixa eu ver aqui. Esse tempo só... Tentando entrar. Não, tudo bem. Bom, gente, então, essa primeira parte demorou um pouquinho aqui, que né, eu mostrei as funções C e Cs, né, e alguma coisa mais, média e tal. Tá, ok? Então, essa parte aqui foi uma introdução às fórmulas, e agora a gente vai focar bastante na função proc_v. Então, a função proc_v, ela é uma função que tem 4 argumentos, tá? Deixa eu ver se eu ainda falta mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, a função proc_v, podemos passar para essa função então. A função proc_v, ela tem já agora essa ideia que nós vamos ter no Power BI, onde nós vamos relacionar o que a gente aqui vai chamar de colunas, por enquanto, né? Mas, normalmente são colunas, células, várias coisas a gente pode, né? Tabelas vão ser relacionadas, tá? Então, aqui eu tenho 2 tabelas. Então, esse é o jeito, a coisa mais básica. Eu tenho o produto, veja só, aqui o nome dessa, não sei se dá para ver muito bem, vou aumentar mais um pouquinho. Não, preocupação com isso. Então, aqui tem uma tabela com uma coluna chamada número do produto, e aqui só o produto. Veja, então não precisa ter o mesmo nome, não me interessa o nome da coluna aqui, tá? Mas a quantidade aqui, geralmente é bom que tenha o mesmo nome, tá? Por enquanto também, como eu vou selecionar, isso não vai alterar, o nome não vai alterar. Mas o que eu estou dizendo aqui apenas é que a ideia tem que ser a mesma. A quantidade que eu estou dizendo nessa coisa vazia aqui tem que ser a mesma ideia de quantidade nessa outra coluna aqui. O produto tem que ser o mesmo produto que está aqui. Então, de certa forma, eu estou associando 2 tabelas que antes não tinham uma associação automática. O que eu espero aqui? Eu espero que toda vez que eu preencha um produto qualquer aqui, apareça a quantidade que já está aqui. Então, é como se fosse uma forma de buscar, né, localizar e encontrar o valor do lado, né? Então, aqui tem o CN 6137. Quem quer esse produto? CN, tem aqui embaixo, é o último, né? A quantidade dele é 760. Então, eu quero que apareça esse 760 ali, tá? E para isso, eu vou fazer, então, esse proc_v, né? Ela é uma função, então, que ela vai procurar, dentro dessa quantidade aqui, uma associação com o produto. Tá? Não sei se fui claro, mas, assim, de início, é isso. Depois, a gente vai aprendendo e vai repetindo isso aqui na hora de fazer o exercício né, em casa, vai facilitar, né? A gente tem que aprender isso aqui pela repetição que seja. Então, eu vou clicar aqui em fórmula, né? Vou escrever proc_v aqui, proc_v. Agora eu tenho que achar a proc_v, né? Achou a proc_v, dá OK aqui, abriu a proc_v. Então, como eu disse antes, a função proc_v, ela tem 4 argumentos. O primeiro argumento é qual é o valor que eu estou procurando, tá? Então, o valor que eu estou procurando vai ser esse valor que eu vou entrar aqui, tá? É o F8, aquilo que estiver escrito aqui. Eu não vou pegar esse valor aqui, onde já é o valor conhecido, né? Ele seria único. Não, aqui eu vou alterar isso aqui depois, né? Então, mas ele sempre vai olhar na célula F8, o que tem aqui dentro? Aí eu procuro, o que ele vai procurar, né? O valor procurado, ele vai numa matriz, olha só, então nessa caixinha aqui, peraí que tem alguém entrando. Então, nessa caixinha aqui, automaticamente, a gente tem escrito aqui, matriz, underline tabela. Então, é isso que a gente vai escolher. Uma matriz pode ter só linha, pode ter só coluna e pode ter as 2 coisas. Nesse caso, é óbvio que a gente quer pelo menos 2 colunas. Por isso chama proc_v, vertical. Ele vai procurar dentro de colunas. Tá? Então, eu vou pegar o quê? Só os dados. Eu posso poder pegar toda a célula aqui? Toda a matriz? Sim. Tá? Não tem problema, mas eu vou focar só nos dados. Então, eu selecionei os dados todos, que são 2 colunas aqui. Uma coisa importante, gente, é que o valor procurado aqui, nessa função proc_v, eu vou falar isso agora, só para dar esse primeiro start aqui, depois a gente vai rever essa questão. E a gente vai descobrir que o produto, ele sempre tem que estar na primeira linha dessa seleção, na primeira coluna dessa seleção.
Senão ele não funciona, tá? Ele vai funcionar toda vez que eu fizer aqui, porque eu sempre já tive a preocupação de colocar o produto na primeira coluna. Se eu não fizesse isso, fizesse ao contrário, colocasse a quantidade aqui e trocasse de lado aqui, né? Isso não ia funcionar, tá? Então, isso é um defeito dessa função aqui, que ela não aceita alterações, mas isso pode ser resolvido facilmente também, tá? Agora, eu tenho o índice, ó, número índice da coluna. O que isso quer dizer, número índice? É o número da coluna. Qual é o número da coluna quantidade aqui que eu estou querendo achar? Né? É número 2, porque a primeira aqui é o produto. Então, a segunda que eu quero procurar dentro é essa aqui, que eu vou escrever aqui. Se eu colocasse, a gente sempre gosta de errar, sabe, na hora de fazer isso aqui, para ver o que acontece. Então, uma das coisas que eu já podia ter errado aqui era colocado as colunas erradas aqui de posição, ia dar um erro, eu ia verificar que eu preciso deixar o nome do produto, aqui, o número do produto, sempre como a primeira. Mas agora o índice que eu quero aqui é dizer onde o resultado vai ser colocado. Eu vou colocar 2 aqui porque é o índice certo. Eu quero a quantidade que apareça aqui. Né? Então, o que eu estou querendo que apareça? A quantidade do produto que eu escrevi aqui. Tá? E aqui embaixo, na última coisa, assim, o problema dessas fórmulas é que o que está escrito assim, não é muito claro para a gente. Né? Mas quando eu estou usando essa caixinha, sempre tem uma explicação aqui. Né? Então, muitas vezes a explicação ajuda e muitas vezes não ajuda. Né? Nesse caso, o que eu quero aqui? Ó, procurar intervalo. O que é isso? Né? Na verdade, é o seguinte. O intervalo é dos dados que ele está falando aqui. Por exemplo, o 802 até o 540 tem um intervalo de separação aqui. Então, a quantidade de produtos poderia ser diferente. Eu poderia estar pensando numa outra, por exemplo, nas notas lá. Né? O aluno que está com a nota entre 5 e 6, ele tem A, né? Ou B ou C, né? Como performance. Então, eu já poderia usar lá isso aqui também, né? E aí seria um valor variável. Mas quantidade de produto não tem variável. O AR tem 802 peças lá. Então, é isso, não tem como. Então, quando eu sei que esse número é fixo, eu coloco 0, ou eu posso escrever falso. Falso é a mesma coisa que 0 para a lógica do Excel. Adoro usar o 0. Então, ele já diz aqui do lado que 0 indica falso, tá? Isso quer dizer o quê? Que não vou pegar valores fora do 808. Ele vai ser uma correspondência exata, que é exatamente o nome aqui dessa aula, correspondência exata. Ele vai utilizar exatamente o número 802 ali, tá? Então, ok, eu dou ok, depois eu vou dar uma verificada. Ó, deu 760, o CN 6137. Ora, se eu olhar aqui embaixo, está certo, né? Só que quando eu tinha feito aqui a fórmula, eu estava preocupado, né, com todos esses dados e só com essa caixinha aqui com o número que eu escrevi. Então, não preciso começar na primeira linha, começa em qualquer lugar. Mas qual o erro que eu posso gerar aqui? Aquele 2, eu vou abrir aqui. Ó, você clica aqui em função, ele na verdade mostra a função. Então, aqui, ó, aquele 2. Se eu colocasse 1 aqui no lugar do 2, o índice da coluna seria 1. E aí, ele mostraria o valor que está na coluna 1. Isso ele faz. Ele mostra o CN 6137, tá? Em vez de mostrar o 760. Então, isso aqui ele não tem erro, assim, não tem problema dele mostrar o mesmo produto. Não tem importância, não tem para que fazer isso, né? Mas ele faz, tá? O que ele não faz é o contrário, né? Que seria útil. Então, ok, coloquei o 2 de novo, porque essa é a minha intenção. Agora eu vou escrever um outro valor qualquer, tá? Por exemplo, esse AR, aqui tem que escrever exatamente o valor, AR5381. Tá? Pronto, ó, ele deu 802 a quantidade. Então, qualquer valor que eu escrever desse produto aqui, ele vai mostrar a quantidade dele automaticamente. Então, isso aqui é um tipo de situação onde a pessoa procura um número, ou pode ser uma palavra também, com um código. Então, eu já, uma vez eu trabalhei por algum tempo pequeno lá numa loja de peças, né? Eu sei que os vendedores, eles tinham na mente peças de carros, eles tinham os códigos todos decorados na mente com o passar do tempo. Então, eles entravam no sistema e só digitavam o código. Né? Então, o supermercado, hoje em dia, tudo só com o código de barra, não precisa mais desse tipo de coisa, né? Mas as pessoas, eles preferem usar o código. Então, quando ela tem um código para achar, por exemplo, um texto grande ou alguma coisa assim, facilita, então, utilizar a PROC-V. Né? E, claro, o uso é uma coisa que cada um vai criando, né? Cada um vai aperfeiçoando esse uso. Tá. Agora, eu vou fazer aqui mais um PROC-V, que é praticamente a mesma coisa, né? Só que agora com vários valores, né? Aqui eu só tinha um valor, tá? Então eu só escrevi o AR aqui e pronto, né? Agora não, eu vou fazer, inclusive, fazer ele preencher isso automaticamente. Em vez de eu escrever o AR, ele vai ele mesmo procurar a categoria aqui. Então, como que vai funcionar agora? Agora eu quero que ele faça o seguinte, ó. Essa roda,
ela tem um nome de categoria, né? Que está na outra tabela. Então, esse PROC-V tem essa ideia de misturar tabelas, tá? E aí, depois o Power BI faz isso de uma forma esplendorosa, né? Mas é bom que a gente já saiba esse básico. E depois a gente diz, nossa, por que eu usei PROC-V? Tá. Então, a roda, qual a categoria da roda? Ela é chamada de componente. O capacete, toda vez que aparecer capacete, eu quero que apareça a palavra vestuário nessa coluna aqui, tá? E bicicleta, mountain bike é um tipo de bicicleta, tá? Então, nós temos várias categorias aqui. E eu quero, então, criar uma função que me busque nessa tabela esses valores. Bom, então, um dos jeitos de fazer é simplesmente, vamos lá, vamos escrever a função proc_v, pesquisar, ok, óbvio. Então, olha só, como sempre, qual o valor procurado? Né? Nesse caso, o valor procurado é esse do lado de cá, é a roda. Por quê? Não é o lugar que estão os dados. Se eu colocasse esse outro roda aqui, seria já o lugar que estão os dados. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele olhe nessa coluna aqui, de produto, e busque a comparação na outra, né, na outra tabela aqui, na outra matriz aqui. Tá? Então, a matriz com os dados vai ser aqui. Eu posso pegar só os dados, não preciso pegar uma parte de produto categoria aqui. Ou seja, o cabeçalho aqui. Ok, então já escolhi aqui, né, o índice da coluna. Qual a coluna que contém os dados? Né? Já vamos nos acostumando aqui. Então, aqui, nos dados, 1 é o valor procurado e 2 é a coluna que tem os dados. Então, 2. Tá? Eu quero que procure valor exato? Sim, porque a roda só tem uma opção aqui, que ela é componente, então o valor é exato. Logo, eu vou colocar falso aqui, que é o que ele, né, ele escolhe dessa forma aí. 0 sempre é o valor igual, 1 pode ser um valor diferente, né? Nesse caso, 1 seria o valor aproximado, e depois a gente vai ver, em outras funções, tem o -1 também, né? E o 1 e o -1 vão indicar diferentes coisas, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar com o 0, né? Que é, né, de novo, correspondência exata, então ele vai procurar exatamente o valor. Até aqui, parece que está tudo bem, né? Ele achou a componente. Mas quando eu fizer essa transmissão dos dados para baixo, a gente vai ver um problema, né? Vai aparecer esse ND aqui, que significa não disponível. Por que será? Até na segunda ele deu certo, mas vamos clicar aqui 2 vezes. Ó. Como eu falei antes, quando a gente clica dentro aqui 2 vezes, né? Entra nessa função aqui, ele mostra quais os dados que estão sendo usados. Ele está usando essa parte aqui, ó, ele está usando capacete. Ok. Aí ele deveria ver o que capacete é. Só que quando eu olho aqui, ele não está usando o capacete aqui, ele não achou. Ele só achou mountain bike e vazio. Né? Por quê? Ele automaticamente carregou isso para baixo, porque é isso que o Excel faz, ele tem essa automatização. Aí a gente tem que fazer o seguinte, ó, esse é um truquezinho que eu já falei antes, que a gente só precisa pegar, o meu problema está na tabela, né? Então, eu vou selecionar a tabela dentro da função e apertar F4. O que esse F4 vai fazer? Eu posso fazer? Tá, vamos fazer isso. Tá. F4. O que ele fez no F4? Ele escreveu, deixa eu colocar aqui que é mais fácil de visualizar, ele colocou um cifrão na frente da letra G, no caso, e um cifrão na frente do 24. E também do H e do 26 também. Isso quer dizer o quê? Que ele fixou essa tabela agora. Então, o cifrão fixa cada letra ou número que tem o cifrão, fica fixado. Quando eu seleciono a tabela, vamos selecionar aqui dentro, funciona nos 2 lugares. Eu vou apertar F4, se eu aperto uma vez, ele vai bloquear toda a tabela. Se eu aperto F4 2 vezes, ele fixa só o número. E se eu aperto de novo, ele fixa só a letra. E se eu apertar de novo, ele tira a fixação de todas. Tudo isso pode ser feito à mão. Eu posso escrever o cifrão onde eu quiser, tá? Mas tem essa função F4 aqui, que rapidamente consegue, né, de uma forma automática, fixar tudo. Então, como eu quero fixar cada parte da tabela, eu não quero que altere nem coluna, nem linha, tá? Então, toda ela fixada, ela deve funcionar. Agora, vamos distribuir de novo. Pronto, ela conseguiu fixar. Tá. Agora, vamos brincar mais um pouco com isso aqui. Vou apagar aqui. E vamos começar tudo de novo, só que de uma outra forma. É uma característica aqui interessante que facilita, deixa a função PROC_V mais limpa, né? Que é o seguinte, isso aqui é uma matriz, né? Matriz em linha e coluna. Então, aqui eu só selecionava os dados que estavam na linha da coluna, eu não selecionava o cabeçalho. Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Para que eu não precise ficar identificando isso aqui toda hora, eu posso gerar uma matriz aqui, né? Então, eu gerar uma tabela, quer dizer. Então, como que faz para gerar a tabela?
Eu venho aqui em inserir tabela, tá? E vou clicar em tabela, automaticamente ele abre aqui uma janelinha falando qual é a tabela, os dados, né? Tem a tabela. Se eu quisesse selecionar de novo, eu poderia, né? Agora selecionar, tá? E aí, pronto, eu tenho a tabela, dá OK aqui. Agora eu tenho uma tabela aqui, né? Quando eu fizer o PROC V, eu vou clicar aqui, PROC V. Gosto disso aqui porque funciona. Então, agora, olha só, o valor procurado, de novo, é a roda. Só que agora a matriz, tabela, eu vou clicar aqui e automaticamente eu tenho, claro, primeiro selecionar o nome da tabela. Olha, o nome da tabela, ele não abriu a tabela ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, dar um Ctrl T aqui e ele selecionou a tabela inteira. Ele deu um nome para essa tabela que eu antes não dei bola para o nome dessa tabela. Mas essa tabela chama-se tabela 4. Né? E, então, agora essa tabela está lá, já selecionei a tabela. Eu vou dizer qual é a categoria, o índice da coluna, que é 2 de novo. Colocar no 0, que é correspondência exata, dar OK. Ele deu a roda aqui, componente, deu certo. Agora eu vou clicar aqui. Agora deu certo, eu não precisei bloquear, né, as células. Por quê? Porque tabela já é uma coisa bloqueada. Né? Então eu posso pegar uma tabela e fazer a mesma coisa. Né? Não preciso me preocupar com bloqueio. Então agora em diante eu vou fazer ou eu faço a tabela ou eu faço bloqueio. A gente vai rever essas coisas. Tá? Aqui tem uma situação um pouquinho diferente. Né? Eu quero agora, eu tenho esse código do cliente aqui, eu quero associar com o nome do cliente. Só que o nome do cliente não tem uma tabela aqui. Está na outra linha, na outra... deixa eu puxar mais aqui. Tá tudo bem? Deixa eu só verificar se tem alguma questão aqui. Tá. Então é o seguinte, eu quero o nome do cliente baseado aqui nesse código aqui. Tá? Cadê o nome do cliente? Bom, eu tenho uma outra planilha, tá, com os nomes dos clientes. E aqui eu tenho uma tabela já. Né? Aqui, design de tabela. Aqui. Pronto, quando eu cliquei dentro da tabela e apareceu design de tabela aqui dentro no menu design de tabela, cliquei lá e apareceu o nome da tabela. O nome da tabela aqui é people. Tá? Então, ok, eu vou utilizar essa tabela, então, para achar esse nome do cliente aqui. Tá? Então, usando a função procv mais uma vez. Procv, já está aqui. Ok? Então, olha só, valor procurado. Eu quero procurar esse código do cliente, claro, né? Qual é a matriz ou tabela? Eu vou clicar aqui na aba clientes, né, e selecionar aqui, tá, a tabela toda. Então, Ctrl T seleciona toda a tabela. Tá? Aqui está, então, escrito people e tudo. Tá? Por enquanto, vou deixar assim. Qual é o índice? Né? Então, vamos ver aqui qual é o índice. Eu quero saber só o nome das pessoas. O nome está automaticamente aqui já. Então, o nome é a segunda coluna de novo. A gente só está usando 2 aqui, né? Eu poderia aqui colocar aqui a coluna, né? Coluna nome, tá? Ou simplesmente colocar 2, né? Vamos deixar assim, se funcionar, beleza. A gente coloca 2, né? Intervalo, tá? Eu quero correspondência exata de novo, tá? Ok, 0 ou falso, tá? Posso escrever 0 ou falso, vamos deixar o 0. Dei ok aqui, ele não aceitou aquele tipo nome aqui, tá? Vamos colocar aqui a coluna 2 mesmo, tá? Pronto, ele achou esse nome, o código do cliente 6353 é Angélica. Então, 6353 aqui vai ser difícil de localizar, né, de uma forma simples. Mas eu posso fazer essa filtragem, né? Então, na filtragem, eu vou apagar a seleção de tudo. Pronto. Agora, eu escrever aqui 6353. Né? Ele achou aqui a 6353. E essa 6353, se eu der OK aqui, ó, ele achou a Angélica. Então, realmente, Angélica é a 6353. Eu vou quebrar esse filtro que eu fiz para voltar ao normal. Pronto, agora, voltando aqui, eu preciso apenas dar estender isso aqui. Então, como é uma tabela, veja, não tive essa preocupação de bloquear as células, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Ah, tá. Tem uma outra questão. Eu posso ir lá na tabela. Aqui está escrito, o nome da tabela é people. People, tudo. Uma outra coisa que eu posso fazer é tirar esse tudo aqui, né? Tira tudo que não tem importância. Tá? Continua o mesmo problema, mesma coisa. Agora, esse people é o nome da tabela. Mas o que acontece? Se eu vir aqui
e mudar o nome dessa tabela, né? Por exemplo, people, eu não gosto de inglês, então eu quero escrever em português. Pessoas. Okay? Enter. Então mudou o nome da tabela. O que será que acontece lá? Automaticamente muda aqui dentro também. Então não tem preocupação com o nome da tabela. Tá? Ela vai continuar funcionando. Bom, então essa parte de correspondência exata que a gente usou 0 até agora, vamos alterar isso. Vamos trabalhar com correspondência aproximada agora. Ver se nós temos 8,42. Nossa, está muito lento esse negócio aqui. Bom, para uma correspondência aproximada, bom, nós vamos fazer mais uma aula disso aqui, tá? A gente tem várias coisas que dá para ver aqui ainda. Então, agora, o que eu vou fazer? Talvez ande mais rápido agora também. Nós vamos fazer uma mesma coisa, uma PROC-V. Continuando aqui, então, a pessoa já deve estar enjoada de ver fazendo a mesma coisa aqui. Então, valor procurado, né? Eu estou aqui, eu quero procurar o valor 100, tá? E onde que está esse valor? Ele está na tabela aqui do lado. Agora eu vou continuar pegando uma matriz aqui sem transformar em tabela, por enquanto. A coluna que está, que eu quero o retorno, inclusive a palavra coluna chama retorno, é a coluna 2. Eu quero correspondência exata ou correspondência aproximada? Eu falei que eu quero aproximada, né? Mas eu vou colocar exata só para mostrar que deu certo aqui. Com a exata deu certo assim. Ela mostrou um tipo de resultado, né? Bom, veja aquele problema lá, que isso aqui não é uma tabela, então eu tenho que ir lá e bloquear isso aqui com, qual é o comando? F11, F4. Né? F4 vai bloquear, e aí sim eu venho aqui e consigo fazer. Bom, qual o problema que gerou aqui? Nós temos valores não identificados aqui, ó. O B, aqui apareceu alguns, né? Por quê? O 100, ele está nessa tabela, mas o 200, o 300 e o 500 não, 780 também não. Então, quando não tem o valor, ele diz que o valor é não disponível, né? Então, o valor 200 não está disponível, tá? Portanto, o que eu faço nessa situação? O que eu quero, na verdade, aqui não era uma correspondência exata, né? Eu queria uma correspondência aproximada. Eu queria que ele pegasse de 100 até 400, ele chamasse de A. Então, ó, vou, sem muita enrolação, vou direto aqui no zero que eu tinha colocado e vou colocar 1 aqui. Tá, não mudou nada no primeiro, porque a exata também funciona. Mas quando eu passo para os outros, ele vai achar uma correspondência para o 200. Qual a correspondência para o 200? Olha só, maior do que ele é. Então, por quê? O 1, ele indica que ele vai ser maior, né? E aí, então, ele vai dar A para quem é maior que 100, até ele chegar no 400. Quando ele chegar no 400, ele vai pegar, eu vou chamar de B, até que ele chegue no 600, né? Então, 400 e 500 são B, e assim por diante, né? Então, ok, o 600 é maior também, ó, tudo que for maior que 600, ele vai fazer. Tá? Então, essa maneira aqui é que a gente vai usar, então, quando usa a correspondência que não é exata. Ela é que a gente chama de aproximado. Então, o aproximado poderia ser para cima ou para baixo. Tem uma coisa que eu tenho que mostrar aqui, que é o seguinte: se esse 400 não fosse 400, se ele fosse... se eu colocasse uma outra ordem aqui, né? Por exemplo, colocar 500 aqui, né? O que aconteceria? Olha, ele não achou os números abaixo aqui, tá? E, portanto, se eu colocar 100 de novo aqui, colocar 800 aqui, né? Olha só, não deu certo. Ele chamou de A, tudo até só o 800 que ele passou a chamar de B. Tá? Qual o problema, então, nesse negócio aqui? Essa numeração tem que estar em ordem crescente. Tá? Então, eu posso classificar aqui ordem crescente, só nessa parte aqui. Pronto, ó, agora que eu coloquei de novo em ordem crescente, ele fez. Mas antes o valor no meio era 200. Né? Então, só para não perder os valores iniciais, era 100, 400, 600. Né? Veja, eles estão em ordem. Tá? Então, esse aqui só funciona para situações em que a numeração está em ordem crescente. E esse também é um probleminha que essa função proc tem, que a gente tem outras funções, como a proc_x, para resolver. Né? Mas é a mesma ideia de que está juntando volumes. Né? Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa, né, com essa faixa aqui. E eu vou fazer isso aqui virar uma matriz para não precisar me preocupar com bloqueio de célula. Tá? Ok. O nome dessa matriz é tabela 5. Né? Eu posso alterar aqui, né, colocar outro nome qualquer. Faixa retornar. Faixa retornar. Só para dar um nome diferente para essa tabela. Tá? Então, ó, o que aconteceu aqui? E para eu ver esse nome, eu tenho que ir na parte de design de tabela. Tá? Se eu estiver em outra situação aqui, eu não vou ver isso. Tá? Ok. Né? Ó, design de tabela, apareceu. Ok. Então agora eu vou fazer a PROC-V.
de novo aqui, né? Valor procurado. Né? Eu quero achar o código do cliente aqui. Não, aqui no caso eu tenho a faixa de preços, né? Então aqui são produtos que têm faixa de preço. Muito bem. Então eu vou pegar o preço, que é o valor procurado, a matriz, que é essa tabela aqui. Vou colocar o Ctrl T aqui para selecionar ela inteira. Aí já aparece o nome aqui, retornar, faixa retornada, né, que é o nome da tabela. Eu posso apagar isso tudo aqui, só para não ficar num lixo aqui. Aí o índice da coluna é 2, né, que eu vou buscar o resultado. E o lógico aqui, então, é 1. Né, eu vou colocar 1 para que ele busque valores aproximados. Então, o que ele faz? O que é essa tabela aqui? Eu estou fazendo só o PROC-V, nem pensando na lógica da tabela. Então, seria o seguinte, né, isso aqui vale como desconto. O cliente comprou, ele comprou por um certo valor, e cada faixa de valor tem um desconto. Então, na verdade, automaticamente aqui o cliente vai receber um desconto. É isso que essa PROC-V está fazendo aqui. Né? Então, esse primeiro cliente, ele gastou R$560. Então, aonde isso está? Dentro da faixa do 0 até os 5.000. Então, quem comprou de 0 a 5.000, ele ganhou 10% de desconto. Bom, aqui está aparecendo 0,001. Por quê? Porque isso aqui não está no formato de porcentagem. Então, a gente pode pegar aqui e escolher o formato de porcentagem e aparece o 0,10%, como a gente queria. Tá? E aí, fazendo isso aqui para todo mundo, como eu não tive problema com a questão da tabela, eu não precisei bloquear os dados, fazendo uma tabela aqui, tá? Eu acho isso bem confortável, porque a gente não precisa ficar fazendo isso toda vez, bloqueando as células. Mas tudo é permitido. Tá, nós vimos antes que em algumas situações aparece o não encontrado, não é NA, ND, né? Não disponível, tá? NA, aqui ND. Então, se está não disponível, vai aparecer não disponível, então o que acontece? Aqui eu já tinha feito, né? Então, tá, eu vou apagar aqui, porque é isso que eu quero fazer. Bom, eu quero o nome do cliente, de novo, baseado no código do cliente, tá? E, isso, o código do cliente com o nome do cliente, né? E agora, o código do cliente, né? Ele tem que estar na primeira coluna aqui para poder funcionar. Vamos lá, vou colocar o PROC-V e vou vir aqui. Então, primeiro, qual é o valor procurado? Vou procurar o código do cliente. Qual é a tabela, né? Esqueci de fazer a tabela, mas tudo bem, na verdade, a gente tem que se acostumar com tudo. Pronto, selecionei toda a tabela, tá? E qual é o índice do resultado que eu quero? Bom, eu quero o nome do cliente. Então, o nome do cliente está aqui. A terceira é o sobrenome. A segunda que é o nome. Então, eu vou colocar 2 aqui. O intervalo eu quero o intervalo exato agora, né? Então, eu vou colocar 0 aqui. Ok. Tá. O que acontece se eu transmitir isso aqui para baixo? Bom, apareceram alguns erros, né? É isso que eu esperava aqui para a gente aprender. Né? Então, eu quero ver o que eu faço quando aparece o ND e quando aparece o em branco. Né? Então, aqui eu tenho o ND e depois eu vou mostrar o que eu faço com o em branco. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é exatamente esse ND, significa não disponível. Né? Então, a função que eu vou usar para resolver isso é uma função chamada não disponível, C não disponível. Olha só, então, para facilitar as coisas aqui, vou escrever ela à mão aqui, mas na dúvida, o que dá para fazer? Ó, na dúvida, você pode copiar essa função, né, Ctrl C, colar no bloco de notas, deixar lá, guardadinha, e depois eu volto nela. E aí eu posso apagar essa função aqui e colocar aqui, ó, C não disponível. C não... Deixa eu ver, ele não apresentou. C não disponível. Estranho que ele não... Então, tem aqui a função se não disponível, tá? Já disponibilizou ela, né? Vamos clicar nela e ela tem 2 argumentos, né? Ela quer saber o valor e quer saber, né, a segunda função, né? O que eu coloco se o valor não está disponível, tá? Deixa eu ver aqui para abrir isso aqui. Tá, o valor, deixa eu fechar ela aqui e fazer o seguinte. Então, ela tem 2... Vou colocar o ponto e vírgula aqui, né? Ó, ela tem 2 argumentos. Um antes do ponto e vírgula e um depois. Quem é o argumento antes? O argumento antes é exatamente, eu vou fazer uma verificação primeiro, né? Se... Eu estou escrevendo aqui embaixo, não tem problema. Então, se não está disponível o quê? O nome, né?
Mas o nome, ele vai dizer se está disponível ou não em função daquela proc v. Então, eu vou copiar aqui a proc v sem um sinal de igual e vou colocar no primeiro argumento dessa função. Tá? Então, o não disponível vai aparecer ali, sabe? Então, se não disponível, vai aparecer ali. Tá? Então, vai dizer o que não está disponível. É um nome lá. E qual é o que eu quero que ele escreva depois, se não estiver disponível. Tá? Então, simplesmente assim, eu vou colocar algum texto qualquer, poderia pôr em branco, poderia qualquer coisa. Geralmente é bom avisar, né? Ocorreu um erro. Ah, tá. Olha, não bloqueei a tabela. Estou vendo aqui do lado que está aparecendo em vermelho só a tabela. Tá? Mas eu vou resolver todas essas coisas em seguida. Tá? Aí eu escrevo aqui não disponível. Para poder dizer, já está escrito isso, tá? Mas está escrito só com letras, né? Disponível, fecha as aspas e pronto. Tá? Ele tá dizendo aqui, olha, aqui as fórmulas ao redor não são iguais. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa fórmula aqui, Ctrl C, e vou colar na primeira linha aqui. Tá? Ok? Veja, continua mostrando a Angélica, porque agora ele usou a mesma função. Né? Quando a gente cola, ele coloca no mesmo lugar. Só que lembra que eu tinha que bloquear ela, e daí eu tenho que bloquear ela já desde o começo aqui, senão... Então vamos lá, dentro da proc não disponível, da proc V, eu vou escolher aqui a tabela, porque eu não tinha feito uma tabela, então eu tenho que exatamente selecionar só os dados que eu vou bloquear. Lembre-se, eu vou apertar F4 uma vez só, ele vai bloquear a tabela inteira. Se eu apertar duas vezes, ele vai fazer coisas diferentes. Duas, três vezes, pode fazer testando lá, para ver o que ele faz. Mas uma apertada no F4, ele bloqueia a tabela toda. E é isso que eu quero. Então pronto, a Angélica aqui conseguiu. E onde então havia o ND, ele escreveu não disponível, e eu posso escrever o que eu quiser, então, dentro da função. Bom, para repetir esse processo agora, só que com vazios, porque até agora não apareceram vazios aqui, né? Eu quero fazer a mesma coisa. Então, vou copiar essa fórmula de qualquer lugar aqui, não importa qual, a célula está bloqueada, né? Vou pegar aqui da Cristina, Ctrl C, e vou colar dentro desse aqui, porque eu vou usar a mesma coisa, ó. Ele vai, vou dar um duplo clique aqui, ó. A parte que não está bloqueada vem junto aqui, ó. Né? Ele sempre vai pegar a coluna que está duas colunas de distância aqui. E a tabela está bloqueada, ele pega a tabela inteira. Né? Então pronto, olha só. Vamos estender isso. E apareceu dois erros aqui ao mesmo tempo. Primeiro erro que esse negócio está aqui 0001 de 1900. Isso aí é o zero da data do computador. Né? A data dele zero é de dia 1º de 1900. Né? Essa é uma data, né? Só que, então, assim, se eu quero ver o que é isso aí, eu coloco aqui no geral e vai virar um zero aqui. Mas, na verdade, quem quer que está zero? Esse 16, né, o cliente 1694. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse número aqui, tá? E vou localizar ele. Um jeito de fazer isso é usar o Ctrl F, né? Ctrl F. Isso aqui. Ah, tá, desculpa, em português é o Ctrl L, de localizar. Tá? No quarto aqui, Ctrl L, né? Ele vai localizar alguma coisa, se quiser substituir também. Tá? Então, eu vou localizar. Ele achou um número aqui, 16964. Bom, é esse mesmo, que é o Chu. Né? Alguma coisa Chu. Ele não tem o nome, só tem o sobrenome. Então, o nome está vazio. Esse é o problema que a gente tem aqui. Quando deu vazio, o que ele fez lá? Ele colocou zero. Né? Então, eu quero que ele faça algo diferente. Não quero que ele coloque... Aqui, inclusive, colocou a data, né? Então, eu quero que ele coloque uma coisa diferente de zero. Deixa eu pegar isso aqui. Tá. Então, para que ele coloque uma coisa diferente de zero, eu vou usar uma coisa bem básica aqui, que é a... 9 horas já, né? Vamos terminar com isso, tá? Que é a função, não é bem uma função, é uma técnica aqui de colocar concatenar, para eu escrever duas coisas ao mesmo tempo. Olha que legal isso aqui. Eu coloco simplesmente o E comercial, que está ali em cima do 7, né? Shift 7, E comercial. Então, eu vou concatenar, eu vou escrever mais alguma coisa. O que eu vou escrever? Olha, eu posso escrever o que eu quiser aqui. Por enquanto, assim, o básico seria escrever zero, vazio, né? Porque aí, quando eu der Enter aqui, ó, ele escreveu vazio depois da Britney, eu não estou vendo, né? Mas aqui embaixo, onde está no vazio já, ele não escreveu zero, não escreveu data, não escreveu nada. Ele só escreveu vazio. Mas eu posso usar esse concatenar aqui para outras funções. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um traço, né? E eu posso fazer mais um E aqui, né? E comercial. Vamos deixar mais fácil entre esse traço aqui. Tá?
E eu vou colocar aqui que ele vai mostrar também o código do cliente, tá? Não tem problema, tá? Ó, então, em vez dele escrever, ó, eu fiz isso aqui no meio, gente. Ele está dizendo, olha, faz o verdinho aqui, ele está dizendo que ao redor aqui está diferente. Aqui, se eu clicar aqui, ó, a fórmula nessa célula é diferente da área ao redor, né? Então, o que eu faço? É porque ele pode ser um erro, né? Nem sempre é. Então, eu puxei para cima, ó, ele fez também. Ó, pronto, agora eu espalhei a fórmula. Então, ele escreveu, além do nome, ele escreveu o código do cliente, né? Então, tem que tomar cuidado, porque, na verdade, ele está carregando junto. Ele está carregando junto esse nome do cliente aqui. Eu poderia colocar o valor também aqui. Então, em vez de 33, eu poderia colocar o E33. Pronto, ele escreveria o valor também, né? Em vez do... E assim por diante. Presta atenção aqui, que quando é palavra, eu tenho que colocar entre aspas. Quando é número, ou célula, né? Posso colocar diretamente a célula, tá? Então, nosso objetivo aqui, na verdade, era só fazer aqui, colocar um vazio, né? Pronto. Mais uma vez, espalhar para cima e espalhar para todo mundo. Pronto, então a ideia aqui era que esses vazios ficassem realmente vazios, tá? Mas a gente percebe que isso aqui é uma faca que pode ser usada para outras finalidades, né? Bom, gente, agora ia ficar legal, né? Mas tudo bem. Na próxima aula, eu vou usar as funções, né, índice e corresp, tá? São duas funções. Então, na próxima aula, eu vou apresentar essas funções que elas podem eventualmente substituir tudo, tá? Então, eu vou trabalhar as duas juntas, a procv e a função corresp, e também trabalhar as duas funções índice e corresp. E também tem a procx, né, que seria uma substituição da procv. Então, na próxima aula, eu acho muito interessante que a gente continue trabalhando mais um pouco essas funções, já nos direcionando para a ideia de trabalhar o Power BI. Então, eu vou tentar já para a próxima aula inserir aqui algumas coisas bem parecidas. Tem uns probleminhas em relação a isso, que é o tipo de Excel que a pessoa tem instalado, né? Se é um Excel mais completo ou não, tá? Mas eu vou verificar aqui toda essa questão de como ficaria para todo mundo poder aprender isso né, ao mesmo tempo. Então, a gente vai se direcionando ao Power BI e mais para frente a gente vai entrar, então, direto, trabalhar com um programa chamado Power BI, que depois a gente mostra, inclusive, como vai baixar, como faz tudinho tranquilo. Tá, gente? Passamos um pouquinho aqui da hora, mas tudo bem, né? Eu acho que eu estou falando aqui. Deixa eu fechar. Okay. Então, gente, é isso, tá? Vou parar a gravação da aula e essa gravação depois vai estar disponível para outras pessoas acessarem, né, do grupo.